Seja bem-vindo ao canal Trader Sem Limites. Bom, durante essas 2 semanas que eu comecei a postar os vídeos aqui no canal, houve algumas pessoas nas minhas redes sociais que foram fazendo comentários desnecessários, desmotivadores, né? Mas pronto, a vida é assim. Esse tipo de pessoas sempre existem, que querem sempre achar defeito no que as outras pessoas fazem para o bem dos outros. Acham sempre os mais espertos, que eles são os donos da razão e tal, mas além desses comentários desnecessários, desses comentários maldosos, tem também pessoas que me puxaram no privado, deram um feedback e estão realmente engajados e querem realmente aprender aquilo que eu tenho passado aqui para vocês. E uma vez o Will Smith disse: se você não está a fazer a vida de uma pessoa melhor, então você está perdendo o seu tempo. Bom, e durante esse tempo eu fui não só aprendendo sobre o mercado financeiro, mas também lendo alguns livros para me desenvolver como pessoa, porque a riqueza começa na mente. De nada adianta tu ganhares hoje $1 milhão, $1 milhão de euros, quando a tua mente não está preparada para isso. Então é preciso nos desenvolvermos como pessoa, é preciso termos a mentalidade de abundância e não de escassez, que muitas das vezes é a mentalidade que a gente tem, de que para eu ganhar outra pessoa tem que perder, para eu ter alguma coisa alguém tem que perder, e que se eu partilhar o que eu sei com as outras pessoas vão conhecer também, vão ser meus concorrentes. Essa é a mentalidade que a gente tem. E essa é a mentalidade de escassez. Então é preciso aprender a ter mentalidade de abundância, é preciso ser rico mentalmente para que a tua conta posteriormente vá ao encontro da sua mente. Porque nós ganhamos aquilo que a gente acha que merecemos. E quando a gente desenvolve a nossa mente e acreditamos que a gente merece mais, ou seja, nos tornamos ricos mentalmente, é uma questão de tempo até o dinheiro na nossa conta, ou seja, a riqueza material chegar ou alcançar o nosso nível. O que acontece com as pessoas que ganham na lotaria, por exemplo, e não têm a mente desenvolvida? Eles ganham um valor tanto de dinheiro, ou seja, o seu nível financeiro está aqui em cima e a sua mentalidade aqui embaixo. É uma questão de tempo até o seu nível financeiro voltar a igualar o nível da sua mentalidade. Por isso é que muitos que ganham na lotaria, alguns anos depois, encontram-se piores do que antes de terem ganho aqueles valores na loteria. Então, os conteúdos que eu crio aqui no canal é realmente para quem quer aprender, para quem deseja assim conhecer uma outra forma de fazer dinheiro, conhecer uma outra forma de ser próspero na vida. A gente está acostumado a ser pago pelo tempo, ou seja, nós gostamos, ao trabalhar nós vendemos o nosso tempo. E nós devemos aprender a ser pessoas que são pagas não pelo tempo, mas sim pelos resultados. Então, para que a gente chegue até esse nível é necessário um tempo de preparação, é necessário um tempo de muitas lutas e desafios. Então, o que determina o sucesso ou o fracasso de cada um é aonde ele tem focado os olhos. Porque onde a gente foca os nossos olhos, aquilo aumenta. Se você tem problema e foca no problema e não na solução, o teu problema se torna maior ainda. Agora, se tu tens problema de focar na solução, a solução aumenta e resolves aquilo numa boa. O que diferencia uma fase de um obstáculo é aonde a gente tem focado os nossos olhos. Se a gente quer sair de um ponto A
para um ponto B, se a gente desviar o nosso foco do nosso objetivo, da nossa meta, tudo aquilo que a gente encontrar pelo caminho, a gente vai encarar como um obstáculo e muitas das vezes isso nos faz desistir. Se nós mantermos o foco no que a gente quer aprender, no que a gente quer conseguir, tudo aquilo que aparecer nesse percurso de onde eu estou para onde eu quero ir, eu vou encarar como uma etapa e não como um obstáculo. Então, se tu achas que esse conteúdo que eu partilho aqui não é para ti, por favor, fecha esse vídeo, vai para a tua vida, procura fazer outras coisas que mais te dão prazer e deixa realmente quem quer aprender consumir esse conteúdo. E não deixe o seu comentário desnecessário, o seu comentário para desmotivar quem realmente quer aprender, quem realmente tem um foco. Dito isso, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, no vídeo passado, onde eu mostro sobre a estratégia do Smart Money, eu tinha essa zona em vista e eu disse que iria mostrar como é que o mercado reagiu a essa zona. Quando a gente gravou o vídeo, ele estava mais ou menos nessa zona. Quando eu disse que aconteceu esse movimento aqui, essa vela não preencheu totalmente o corpo, né, para balancear o mercado, movimento, essa vela preencheu totalmente o corpo e depois assim, continuação com o movimento. E reparem, ele aqui voltou a fazer novamente um toque nessa zona, tínhamos um novo suporte, confirmou um novo suporte, não atingiu o topo, veio no terceiro toque, o que é que faz? Rompe esse suporte, mitiga essa situação que tínhamos aqui atrás em vista e movimento para cima. E pum, bateu o nosso take profit e lucro feito. Análise feita, regra seguida, aí está o resultado. Quando a gente segue a estratégia, as nossas regras, tudo acontece naturalmente. E o que ele fez aqui? Novamente, normalmente numa zona de mitigação, ou seja, numa vela institucional, ao mitigar uma vela institucional, nasce sempre uma outra vela institucional. Então, aqui tínhamos a confirmação. Primeiro toque no suporte, segundo toque. Os retail traders ou traders de retalho iam esperar o terceiro toque para fazer uma compra. E o que houve? Terceiro toque, rompimento, captura de liquidez dessa nova situação, mitigação da situação anterior e vamos para cima. Agora, aqui, eu fiquei de olho nessa vela, pronto, não tinha um volume considerável, a gente podia ter ficado de olho aqui nessa zona, porque teve order bloco e imbalance, depois do imbalance, rompimento. E por que eu fiquei à espera nessa zona? Aqui só tivemos o primeiro toque, normalmente o mercado faz primeiro toque, depois o segundo toque. Eu ainda acredito que ele ainda vem nessa zona, mas o que ele fez? Nesse movimento todo, onde que começou o movimento que rompeu o último alto estabelecido, aqui, order bloco, imbalance, rompimento. Posteriormente, o que ele fez? Mitigou e vamos para cima. Fez um alto mais alto do que ele fez depois dessa situação. O mercado faz sempre isso. Por que aqui eu não peguei essa situação? Bom, eu acreditava que ele ia vir fazer o retest, mas não fez. Eu ainda acredito que ele volta nessa situação aqui. E estão a ver aqui essas coisas todas que possivelmente é estranho e novo para todos, mas isso é uma fase que o mercado faz, que é a fase de wake-off, né? Onde o mercado te mostra onde ela vai reverter de tendência, né? Quando ela faz uma distribuição, se tiver numa tendência de alta, que é o nosso caso, o mercado pode fazer distribuição ou uma reacumulação para continuar o movimento de alta, ou faz uma distribuição para inverter a tendência. Então, olhando para essa situação, eu pensei numa distribuição, porque quando o mercado está fazendo uma reacumulação,
as primeiras fases são sempre muito confusas, quase que a gente não consegue diferenciar a acumulação da distribuição. Para terem noção do que eu estou a falar, está aqui, né? O método de Wyckoff. A distribuição acontece quando o mercado está num movimento de alta e temos começa a reduzir a força de compra, e temos uma primeira resistência, depois um buying climax, né? BC. Essas são as fases de Wyckoff, que são essas que eu fui identificando aqui, né? Aqui tivemos um primeiro, deixa eu pôr em gráfico de linha que fica melhor para vos explicar. Tivemos um primeiro toque PSI, só que o que eu não prestei atenção aqui, o volume de compra não estava a cair, porque no método de Wyckoff, nessa fase, o volume de compra começa a cair, mas aqui eu não prestei atenção no volume e desse momento aqui, o volume continuou crescendo e eu não prestei atenção nisso, então assumi isso como se fosse a fase de distribuição, quando na verdade ele estava a fazer uma reacumulação e tudo indicava aqui que realmente era uma distribuição. Então, e o RSI, que é o nosso indicador que nos mostra quando é que o preço está sobrecomprado e quando é que o preço está sobrevendido, nos indicava que o preço estava sobrecomprado. Então, a confirmação do RSI, isso ao longo prazo, numa temporalidade de 4 horas, ela estava aqui em cima. Reparem que eu comecei a identificar essa zona aqui e o preço estava aqui sobrecomprado. Então isso me deu uma confirmação, ou assumi isso como uma confirmação de distribuição, que o preço estava a fazer uma distribuição, quando na verdade não, estava a fazer uma reacumulação para continuar o movimento de compra. Então o que é que temos aqui? Fui seguindo aqui as fases de Wyckoff, né? Tivemos o Buying Climax e a seguir tivemos um automático rally, depois um retest abaixo da zona do Buying Climax. O retest sempre é abaixo da zona do Buying Climax. Então esses acontecimentos foram me dando confirmações que estávamos realmente numa distribuição. E reparem o que é que o mercado fez, ainda aqui dentro da fase de reacumulação, que eu achava que era uma distribuição, estabeleceu aqui uma resistência. Primeiro toque na resistência, estabeleceu um suporte, depois no segundo toque, o que ele fez? Rompimento, captura de liquidez e a seguir rompimento do último do suporte. Depois tivemos o movimento de mitigação, ele mitigou no 50%, fez um baixo mais baixo que o baixo anterior que ele fez depois do movimento. Aqui teríamos feito um lucro. Esse movimento, quando aconteceu, era de dia ainda, eu estava no trabalho e não vi, mas ao fazer as análises eu identifiquei que o mercado fez isso. Então o que é que eu fiz? Como ele fez um baixo mais baixo, basicamente aqui mais pequeno, isso tudo antes de eu identificar que isso tudo podia ser uma zona de distribuição, né? Então eu pensei, o mercado normalmente faz o que? Ele faz o retest. Então deixei uma ordem aqui de sell limit e o que o mercado fez? Veio mitigar, fazer o retest, foi um pouco para baixo, já não respeitou. Por que ele já não respeitou? Porque estava numa fase de reacumulação, então ele tinha que seguir com essa fase, né? Tinha que seguir com essa fase. Logo, ele tinha que, depois de fazer o retest e fazer um ponto mais baixo, ele tinha que fazer um ponto mais alto, né? Tinha que fazer um ponto mais alto
e foi o que aconteceu. Fez um ponto mais baixo, ele aqui tinha que fazer um ponto mais alto do que ele tinha feito anteriormente. Tá aqui e ele fez um ponto mais alto. E depois o que acontece? Não aconteceu o UT, que é o primeiro ponto mais alto, para depois acontecer o TAD, que é o ponto mais alto da distribuição, onde a gente temos a oportunidade de entrar para pegar o movimento todo de venda. Não aconteceu o TAD. Bom, a gente podia assumir aquele como o UT e não o TAD, mas o que me fez assumir como o TAD foi que depois teve o teste para confirmar o TAD, que é o último ponto mais alto. Podemos ver aqui, ele fez o ponto mais alto, veio para baixo, depois fez o reteste dessa zona, então isso me dava a confirmação de um TAD e não um T, e aqui tivemos o reteste, e agora sim ele iria fazer os últimos pontos de suporte tornarem-se resistência. Então, como eu vi que o preço rompeu essa zona aqui e isso era um suporte, então ele viria nessa zona para estabelecer como um último ponto, ou seja, o que era suporte transformar numa resistência, que é o que temos aqui, né? Depois do teste ele viria um movimento, rompia esse baixo e fazia um último ponto desse, o que era suporte virar uma resistência. Essa fase, esses últimos pontos, ele pode acontecer em qualquer parte depois do TAD. Então aqui o mercado nos mostrava que tínhamos um suporte aqui, então, e repara que depois do movimento do suporte tivemos aqui esse toque e tivemos essa situação em que a gente podia ficar de olho. E temos aqui temos um imbalance, um movimento grande, tínhamos um imbalance, uma gap e um outro imbalance. E reparem que o volume dessa vela, apesar de não ser tão expressivo o corpo, né, na temporalidade de 15 minutos, se a gente pôr aqui 5 minutos, possivelmente vamos ter uma vela com um corpo maior e o volume pequeno. Então eu deixei aqui uma ordem, eu sabia que o mercado podia vir aqui para estabelecer o último ponto de suporte ou de resistência. E o que o mercado fez? Durante a noite ativou. Bom, ativou aqui na plataforma, né? Mas na corretora, por causa do spread e porque também eu não tinha delimitado corretamente a zona, eu tinha posto um pouco mais acima, assim, um toquinho de nada um pouco mais acima, e isso foi suficiente para não ativar a trade na corretora. E ele deu sempre indícios de que estava a fazer um movimento de distribuição, como aqui vos mostro. Foi estabelecendo últimos pontos de suporte, fez um sinal de fraqueza, aqui, que depois do último alto, do último baixo mais baixo da fase B, ele faz o rompimento e depois faz o reteste. Então isso me deu a confirmação de que era assim uma distribuição, e o mercado veio, mitigou essa situação que tínhamos aqui. Que aconteceu depois da mitigação desse e estabelecimento desse novo movimento de manipulação. Como disse, depois do movimento de manipulação, o que a gente tem que procurar é vela com corpo expressivo, volume menor, ou um padrão N, ou uma order block com um imbalance, seguido de um imbalance. E a gente teve nesse movimento, e sempre aonde começa o movimento que rompe o último alto estabelecido. Tivemos aqui order block e um imbalance, e logo a seguir o rompimento do último alto estabelecido. Então ele veio, mitigou essa situação e vamos para cima com tudo. Aqui não chegaria a bater o take profit que eu estabeleci, que seria essa outra zona em que a gente está
que a gente estava de olho, né, para fazer o retest, né, para fazer o retest. Então, depois de identificar a fase de distribuição, o que era a possível fase de distribuição, eu vi que esse ponto, como era importante, então podia ser uma possível zona de retração depois de ele fazer o SOL, ou sinal de fraqueza, que ele tem que fazer o retest. Então eu acreditava que ele ia fazer o sinal de fraqueza basicamente nessa zona para depois fazer o retest e continuar a cair. Por isso é que o take profit do último suporte que eu identifiquei, eu pus aqui, porque eu acreditava que ele ia fazer o SOL aqui, o sinal de fraqueza, mas não, a gente estava enganado. Como eu disse, nem sempre a gente identifica corretamente as fases ou a manipulação, e aqui foi, né? Tivemos aqui essa trade não ativou, e como eu não desativei na corretora, ao fazer esse movimento aqui para cima, continuidade do movimento, fomos estopados, porque a ordem continuou dar. Mas o bom quando a gente tem uma estratégia é isso: quando eu perco pouco, e quando eu ganho muito. Aqui nessa situação a gente fez 20% da conta. É uma conta pequena, não são valores exorbitantes, não são valores exorbitantes, mas sim, eu fiz uma conta, eu fiz 20% da minha conta com essa trade, e aqui eu perdi 1%. Então nós fechamos a semana em profit. Esse é o poder da gestão de risco, esse é o poder da estratégia, e isso no longo prazo é que nos torna lucrativos no mercado. Então, se repararmos, aqui já vamos tirar essas fases que não estão corretas. Vamos tirar essas fases que não estão corretas. Deixei aqui que era para vos mostrar que nem sempre a gente identifica ou somos assertivos ao identificar o que está acontecendo no mercado, e isso é normal. Erros acontecem, só não devemos deixar que isso nos abale emocionalmente. É normal perder, faz parte do negócio, mas não deve ser motivo para a dor emocional. Por isso é que é necessário aceitar o risco. Quando a gente entra numa trade, nós não devemos olhar para aquilo com expectativa, tipo criar expectativas daquilo, que o mercado vai nos dar aquilo que a gente quer, mas sim como uma possibilidade, pois cada momento no mercado é único. O mercado não sabe quem és tu, não sabe o que tu queres, e o mercado não te deve nada. O mercado age em função de um conjunto de ações que está a ocorrer naquele momento. Quem determina o movimento do mercado são os big players e são os negociadores, né? São os negociadores. Nós traders, apesar de sermos ínfimos, pequenos no mercado, mas também temos influência no mercado, porque se os big players injetam quantidades avultadas no mercado que os possibilitam movimentar com muito mais poder o mercado, nós, ao entrar a favor deles, aumentamos um pouco nessa força dos big players, né? Então, quem realmente identificou essa zona como uma zona de reacumulação, aqui não tem o ponto mais baixo que ele faz, que é o spring, que é o que ele fez aqui ao vir mitigar essa situação. No próximo vídeo a gente pode falar um pouco sobre Wyckoff. Não falo ainda porque eu não domino a 100% Wyckoff, tanto que ainda tenho um pouco de dificuldade a identificar não as fases, mas o que está a ocorrer, se é uma redistribuição, principalmente quando é uma redistribuição ou reacumulação, que fica muito mais confuso. Se for uma acumulação ou uma distribuição, é muito mais fácil de se perceber.
Então, à medida que eu for avançando e conhecendo melhor, dominando melhor isso, aí sim eu vou trazer também aqui para vocês. Porque eu não quero falar de algo que eu não domino a 100% e induzir pessoas para o erro. A intenção do canal é partilhar aquilo que eu sei e mostrar como as coisas funcionam por aqui. Depois disso, tivemos outras situações. Reparem aqui, mitigação. A gente, normalmente, o que é que o mercado faz? Ele cria vela institucional ao mitigar uma vela institucional. Então, o que é que ele fez aqui? Quebra de estrutura, mas reparem que aqui não tivemos uma vela tão expressiva com volume. Temos corpo considerável, nenhum pavio, volume não tão grande, mas aqui, onde tivemos a quebra desse alto aqui, consequentemente mais tarde a quebra do outro lá, tivemos o que? Padrão N, imbalance e o mercado continuou para cima. E agora a gente vai ficar à espera que o preço venha fazer a mitigação dessa zona e tentar aproveitar a oportunidade que o mercado nos apresenta. Então, esse foi mais um vídeo e também no próximo vídeo eu trago para mostrar como é que o mercado reagiu nessa zona e assim a gente vai crescendo. E eu vou vos mostrar que realmente quando a gente segue a estratégia, segue as nossas regras, tudo acontece naturalmente. Então, se gostou desse vídeo, já dá aquele like para fortificar o canal, compartilha com as pessoas que tu conheces que querem aprender mais sobre o mercado de Forex, sobre o mercado financeiro, e nos vemos no próximo vídeo.